Vamos trazer esse assunto, não sei se está com o Ed Júnior, o caso em que, mesmo com tornozeleira eletrônica, mulher volta à prática criminosa. Ela furta pertences e instrumentos musicais de uma banda. O que acontece? A pessoa procurou o nosso programa, está dizendo o seguinte: olha, mesmo com uma tornozeleira eletrônica, ela estava na prática do crime, não se intimidou. Está com você, não é, Ed Júnior, esse assunto? Vamos aos detalhes desse caso. Isso, um caso revoltante, né, Chico, para você que nos acompanha também. E esse relato é de um músico de igreja que relatou momentos de tensão e revolta após esse furto, né, que foi um furto de veículo que continha os instrumentos da banda dentro. O caso, ele é daqui da cidade de Araraquara, mas o caso aconteceu num evento que eles foram participar na cidade de São Carlos. De acordo com o ouvinte, ele e os outros integrantes fazem parte dessa banda e foram lá participar de um evento. Os instrumentos, Chico, e para nossa audiência, estava no carro de um deles, veja só, e depois uma ladra, uma mulher ali que é envolvida no crime, ela acabou conseguindo furtar o veículo que tinha todos os pertences pessoais dos integrantes da banda, assim como também os instrumentos que estavam ali. E o nosso ouvinte, telespectador, que fez essa denúncia, ele disse que tinha um teclado, né, eletrônico avaliado em R$3.000 que também estava no veículo. A indignação dele, Chico, e para você que nos acompanha, é pelo fato da criminosa que ter furtado o veículo e que foi identificada, estava usando tornozeleira eletrônica, aquilo que o pessoal brinca, né? O Wi-Fi na tornozeleira ali. Ela foi identificada, Chico, e o veículo com os instrumentos acabaram sendo recuperados, né, pelo trabalho da polícia também aí, do setor de inteligência, e foi devolvido às vítimas. Mas a revolta e a indignação dele é com relação a essa condição a que ela estava, né, com a tornozeleira eletrônica. Então ele considera essa situação inadmissível, ou seja, não só ele, mas como todos nós. Os amigos com as imagens no ar, inclusive, viu, Ed? As imagens, para você que nos acompanha nas redes sociais, nas plataformas digitais da Morada, ela praticando esse crime, depois ela foi identificada, mas a revolta dele, a indignação, é principalmente pelo fato dela estar delinquindo com uma tornozeleira eletrônica. Nós temos até um áudio, né? O cidadão mandou para cá uma manifestação em áudio e as imagens estão no ar. Olha, ela usa ali alguma ferramenta, talvez um pé de cabra, né, como eles dizem, para romper a porta, para entortar a porta do veículo. Primeiro ela chega, observa, dá uma olhada dentro do carro e, utilizando essa ferramenta aí, ela vai entortando a porta do veículo e consegue, se projetar para dentro do carro e praticar o furto. Temos o áudio da pessoa que está reclamando, vítima desse crime. Vamos ouvir então. E meu amigo, você tá bom? Se você ficou assustado com aquela filmagem que eu te mandei, dá uma olhada nessa aí, a ousadia dessa mulher, ó. Arrombando e furtando o veículo os pertences, né, de um amigo nosso. Inclusive levou o meu piano digital que estava no carro, no valor de R$3.000, lá em São Carlos, bairro Cruzeiro do Sul, né? A câmera da casa dele pegou essa ameliante aí furtando. E fique pasmo, não se assuste que eu vou te falar. A mulher estava com tornozeleira, cara. Estava com a tornozeleira, tá? Mas a gente conseguiu recuperar tudo, tá? A gente conseguiu identificar quem era e já tá tudo na nossa mão já. Mas dá uma olhada na ousadia dela. Ela chega a entrar dentro do carro. Valeu, até mais. Olha, muito obrigado. Ainda bem que os pertences, foi tudo recuperado, né? E ela foi localizada e voltou para o sistema prisional, pelo que eu entendi em tudo isso. Já que estava com a tornozeleira eletrônica, não se intimida. Não tem problema nenhum, porque a tornozeleira é apenas um objeto ali na sua perna e não tem o monitoramento que deveria ter. Então, a gente fica aqui imaginando, para que servem esses dispositivos? A tornozeleira eletrônica não é para facilitar realmente o acompanhamento, o monitoramento do sistema prisional, daquele preso que está com a tornozeleira? Agora, isso simplesmente no papel. Simplesmente no papel. Nós temos um outro caso aqui que mostra realmente a fragilidade da legislação, do sistema de segurança pública e do judiciário,
que é o caso de um caminhoneiro, um caminhoneiro que foi detido com cerca de 900 quilos de cocaína, em Ourinhos, aqui no interior de São Paulo. Foi detido pela polícia rodoviária, foi levado para o plantão policial, recebeu voz de prisão, só que na audiência de custódia, a juíza entendeu que ele deveria ser solto. A juíza que estava de plantão naquele dia. Ele foi solto nessa audiência de custódia. A juíza que concedeu a liberdade disse exatamente o seguinte, aspas, ele é primário, tem residência fixa, é casado, tem 2 filhos, portanto demonstra laços sólidos com a comunidade. Fecha aspas. Estou falando o que realmente foi dito na audiência de custódia, não é brincadeira não. Não estou brincando com você que está me ouvindo, foi exatamente isso. Tem realmente laços sólidos com a comunidade. Ainda bem, Ed Júnior, que um desembargador do Tribunal de Justiça cassou essa decisão dessa juíza. E por isso que eu falo, o Poder Judiciário não é mais aquele que a gente acreditava que quando os casos chegavam para ser analisados, seriam analisados de forma séria, imparcial, respeitando, sim, a dignidade do cidadão trabalhador, cidadão brasileiro, porque ele alegou na audiência de custódia que era a primeira vez, estava com um problema no financiamento do carro, tadinho, e aí resolveu transportar quase 1 tonelada de cocaína. E a juíza acreditou, ou ficou comovida com essa história e resolveu soltá-lo. É a impunidade para essa mulher que praticou esse furto com uma tornozeleira eletrônica, é a impunidade para quem transporta quase 1 tonelada de cocaína. O microfone, por favor, Ed Júnior. Agora, Chico, como você bem pontuou, como acreditar no sistema judiciário, né? Quando a polícia ela faz o trabalho dela, o criminoso ele é encaminhado e vem com essa desculpa, né? Nós já nos deparamos com vários tipos de desculpa com relação a isso. Eu tenho família, eu tenho criança para criar, eu tenho dívidas, eu tenho caminhão para pagar, tenho isso. Mas como que a pessoa ela vai para esse lado criminoso, o dinheiro fácil? Isso que é a versão dele, falando que é a primeira vez, tal coisa, mas o judiciário ele não tem que entender dessa forma. E essa decisão foi cassada de forma justa. De forma justa, porque não é possível a gente continuar convivendo com esse tipo de situação, onde o judiciário muitas vezes acaba passando a mão na cabeça em cima de uma situação de um crime absurdo desse, gigantesco, 900 quilos, Chico, foi isso que você disse, quase 1 tonelada de entorpecentes. Como que é possível? E aí nós nos deparamos com várias ocorrências, por exemplo, no dia a dia, aqui na cidade de Araraquara e região, onde o indivíduo ele é preso com 20 pinos de cocaína, com um tijolo de maconha, e aí você fala para mim, aí quando o rapaz, a pessoa, né, o criminoso, ele passa pela audiência de custódia, ele fica ali preso, ele é preso em flagrante por tráfico de drogas, e qual que é a diferença, Chico? Qual que é a diferença da pessoa estar com 1 tonelada? Será que tem gente poderosa por trás? Será que nesses momentos, assim, olha, a gente não pode continuar com as investigações, Rodolfo? Porque nós vamos encontrar mais do que a gente gostaria de encontrar. Sabe, é impossível, é inadmissível a gente ter um sistema judiciário que muitas vezes acaba encontrando brechas. Alguns juristas, alguns operadores do direito, né, que acabam sabendo realmente utilizar de manobras e tentando convencer numa decisão dessa que é absurda. Talvez essa moça, essa coitada dessa moça que foi furtar o veículo, também ela tinha ali um lastro social favorável a ela, né? Ela estava com uma tornozeleira eletrônica, estava para a rua, ou seja, cumprindo medida cautelar, cumprindo prisão domiciliar e estava na rua fazendo ali o trabalho dela, né? Como diz aquele outro lá que foi interpelado pelo repórter e falou, eu não tenho que dar a minha explicação sobre o meu procedimento profissional, como que eu consegui aprender a furtar. O que eu vejo, Ed Júnior, é que essa jovem, essa mulher, não é? Não dá para a gente saber aí mais ou menos, não sei se tem informações da idade dela, mas nós percebemos que é algo que ela já estava acostumada a fazer. Não é? Porque ela chega no veículo, ela percebe na primeira tentativa que esse veículo não tem nenhum sistema de segurança, como um alarme, por exemplo, e mediante essa situação constatada por esta mulher, que ela percebe que não tem alarme, então ela começa
a abrir a porta do veículo. Então, ela tem experiência em abrir portas de veículos. Né? Não é algo assim desconhecido do universo dela, é algo que ela já praticava. Então, possivelmente, não é, uma das condenações é justamente por furto de veículos, porque ela abre numa velocidade assustadora, ela tem a habilidade de abrir porta de veículos, né? E depois ela adentra metade do corpo dentro do veículo e ela escolhe o que ela vai levar. Né? Ela primeiro escolhe o que ela vai levar e, infelizmente, ela acaba aí, né, furtando, graças aí à agilidade e à precisão da Polícia Militar e da Guarda Municipal, né, as coisas foram recuperadas. Agora, não dá também para a gente não acreditar no judiciário. Eu acho que é preciso separar as coisas. Se a população deixa de acreditar na força da justiça, no judiciário, em todas as instâncias, então nós vamos viver uma Venezuela nesse país, não é? Nós vamos viver um Deus dará aqui em Araraquara, na região e no Brasil como um todo. Eu acho que é preciso separar, existem bons juízes e existem juízes que não cumprem o seu papel. Não vou nem chamar de ruim. Mas é preciso acreditar na justiça, né? Porque se a população não acredita na justiça, então as denúncias também não vão chegar, não é? Acreditar na punição também não vai existir, não acreditam mais na punição. Que o judiciário está desacreditado é fato. Agora, nós não podemos também desacreditar na justiça. Mas é que fica difícil, né, Rodolfo? Diante das últimas decisões que a gente vem acompanhando, falamos há cerca de 10 dias de uma quadrilha de sequestradores que foi presa e que, inclusive, as vítimas, o casal reconheceu o cativeiro, reconheceu os criminosos e, na audiência de custódia, essa quadrilha é solta, porque a mulher contou uma história. Contou uma história lá, a mulher presa, que tinha sido sufocada com uma sacola. Mas a juíza, que estava de plantão, não tinha as provas. Mesmo assim, decidiu por soltar toda a quadrilha. Aí um caso como esse, em que a gente traz aqui a história de um caminhoneiro, que conta uma historinha também, que porque está com problema de financiamento do carro, tem família, é pai de 2 filhos, resolveu transportar quase 1 tonelada de cocaína. A juíza vai lá e solta. Então, o cidadão brasileiro trabalhador começa a entender que o sistema é falho demais. E isso acaba incentivando também a prática de crime. É como se você tem um filho, teu filho é pequeno, ele comete um erro, você passa a mão na cabeça, ele vai crescendo, comete um outro erro, você vai passando a mão na cabeça. Chega uma hora que, de tanto você passar a mão na cabeça, ele já entendeu que ele pode continuar praticando erros, porque ele nunca será punido. Então fica difícil, Rodolfo. É claro que nós temos juízes que realmente trabalham, Maria, que estão dedicados a punir quem comete falhas. Mas tem muitos, pelo que a gente acompanha na imprensa, parece que vem se somando a cada dia aqueles que são flexíveis demais. E quem realmente é o mais prejudicado no final da história é o cidadão brasileiro, pagador de impostos. Sem dúvida. A polícia faz o papel dela. A polícia, às vezes, passa meses investigando um caso, meses investigando, no caso, né, sobre o tráfico de drogas aí, passa muito tempo, né, nisso, e quando consegue prender o cidadão, ele vai para a audiência de custódia e ele é solto. Então, isso gera, sim, uma sensação na população de impunidade, né, de que o sistema, de fato, está sendo falho. Nesse caso aqui do tráfico de drogas, desse senhor aí que estava no caminhão, graças a Deus ele voltou, né? Teve a prisão revogada, isso é um bom sinal, e eu fico contente até mesmo com o papel da imprensa, porque quando a gente divulga aqui, quando a gente fala o que está acontecendo, quando a gente fala de casos como esses, né? A polícia acaba voltando atrás, o juiz acaba voltando atrás de uma expedição, né, que ele teve lá atrás e volta, né? E o homem aqui, no caso, foi preso, né? Então, isso é muito bom. Agora, em relação a essa moça que arrombou o carro, sim, parece que é o modo operante dela, não é verdade? Ela está com a tornozeleira, ela não se intimida, ela não liga, ela parece que faz isso há muito tempo, porque ela arromba esse carro com uma habilidade impressionante.
né, já é reincidente e vai continuar reincidindo. Então, a gente pensa mais uma vez sobre o papel da justiça no país. Hoje, a gente sabe que o sistema carcerário do Brasil é um dos maiores do mundo. Então, a gente tem uma população carcerária enorme. Muitas pessoas aguardando julgamento ainda, que estão lá presas, né, num sistema inflado, inchado, que acaba não tendo muita solução. Então, chega na audiência de custódia, solta, porque sabe que o presídio também está lotado, né? Então, é uma engrenagem toda aí que não está funcionando. Então, acho que é preciso rever tudo que está acontecendo no nosso país, é preciso ter mais punição, sim, e a população tem que acreditar na justiça. A gente não pode ficar aqui desacreditados, achando que não tem mais jeito o nosso país. Eu acho que tem jeito, sim. Cabe às nossas autoridades ir atrás, né, mudar aí algumas leis. Eu acho que é necessário, sim, rever a questão da audiência de custódia, porque se ela foi efetiva em algum momento, hoje parece que não é mais, né? Na audiência de custódia, aí a gente tem uns dados que quase 50% das pessoas são liberadas. Então, isso não dá para acontecer, Chico. Acho que a gente tem que rever, sim, o sistema como um todo, entender o que está acontecendo, para que a população não fique refém e os policiais consigam fazer o trabalho efetivo deles nas ruas. Uma questão, como o Rodolfo disse, a gente não pode realmente desacreditar no judiciário, né? Mas uma coisa é a gente se deparar com um erro técnico, que pode acontecer como em qualquer outra profissão. Outra coisa, porque esse erro técnico ele pode aparecer tanto da parte de defesa quanto da parte de acusação, promotoria, enfim. E muitas vezes o outro lado acaba encontrando brechas. Mas essa questão de a impressão que nós temos, como o Guilherme Derrite, né, o secretário de Segurança Pública, que ele disse que é inadmissível a gente perceber esse sentimento de impunidade, é com relação à impressão que a gente tem, Rodolfo, de em alguns casos algumas partes do judiciário ficarem procurando brechas para poder reforçar uma ideia de que, olha, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, tem que separar as situações. É disso que eu falo. A questão de o judiciário ele tem que ser acreditado. É nisso que a gente aposta as fichas, né? E é por isso, esse é um dos motivos também que é uma das frentes que eu escolhi. Eu escolhi o direito também foi por isso. Por questão de justiça, por questão de você conseguir procurar resolver aquilo que está próximo de você e fazer com que isso seja consoante. Então a gente depois se depara com esse tipo de situação que o judiciário, boa parte dos juristas, entende como absurdo, assim como entendeu o Guilherme Derrite.